Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre as atribuições da primeira vara da infância e juventude aqui de Londrina. Algumas leis recentes aprovadas que dizem respeito à criança e ao adolescente, e vamos conversar sobre esse e outros assuntos com a titular da primeira vara aqui em Londrina, a juíza Camila Gutzlaff. Doutora Camila, obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu queria começar perguntando à senhora, na verdade, que a senhora esclarecesse para os nossos telespectadores, doutora, quais são as principais atribuições da primeira vara da infância e juventude aqui da cidade? A Vara da Infância e Juventude de Londrina, ela é responsável pelo julgamento de todas as ações relativas a crianças e adolescentes que estão em situações de risco, como destituição do poder familiar, medidas de proteção, encaminhamentos para adoção, habilitações para adoção, também a questão de adolescentes que necessitam de internação compulsória pelo uso de drogas, a necessidade que autores sejam para medicamentos, ações envolvendo creches, vagas em escola, questão de professores de apoio, tratamentos pelo Estado, ações civis públicas em favor da criança e do adolescente, que são relativos à prestação de serviços para a criança e adolescente. Então, todas as ações relacionadas à criança e adolescente em matérias cíveis são na Vara da Infância e Juventude. Ações de guarda também, em que a criança está em situação de risco. Então, todas essas ações são relativas à Vara da Infância e Juventude. Quer dizer, qualquer ponto, qualquer item que venha descumprir, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, passa pela Vara da Infância e Juventude aqui da cidade. Né? Como a gente também pode citar questões de autorização para menores entrar em festas, alvarás para que eles possam participar de desfiles, alvarás de viagem, também todas essas são competências da Vara da Infância. Tudo que diz respeito à criança e adolescente ou infrações ao Estatuto da Criança e Adolescente na matéria cível é na infância e juventude. Quais são os casos mais recentes, aliás, mais frequentes que a senhora costuma lidar aqui na vara, doutora? Nós temos muitas questões de pai e mãe usuários de drogas, né? Crianças vítimas de violência física ou até mesmo violência sexual, em que é necessário o afastamento do genitor, padrasto ou algum parente que cometeu essa violência. Temos muitos casos de ações cíveis relacionadas a vagas em creche, medicamentos. Então, são os mais diversos tipos de ação. Agora, no que diz respeito, por exemplo, à violência que a criança ou adolescente vem a sofrer, qual é o procedimento padrão? O procedimento padrão é uma representação para o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar vai verificar a situação dessa criança, como foi a violência, fazer o encaminhamento para o NUCRIA, para a escuta especializada dessa criança, e se for necessário o afastamento do pai, mãe ou padrasto de qualquer pessoa, eles representam o Ministério Público, que entra com uma ação de afastamento do agressor. Então, daí o juiz vai afastar esse agressor dessa criança ou desse adolescente. Agora, são casos mais comuns numa específica faixa social, a gente pode dizer assim, doutora? Esses casos envolvendo violência? Hoje não. Hoje a gente percebe que em todas as faixas sociais existe essas violências. O que a gente percebe que como a questão social também, porque eles têm a necessidade de um atendimento mais frequente, eles também já tiveram esse modelo, a dificuldade de cuidado dos filhos até pela questão do trabalho, pela questão de não ter vaga em creche, vaga em projeto. Então, isso também colabora para essas situações. Então, assim, mas não é a violência intrafamiliar, não é só um caso específico de classe mais baixas, como a gente costuma pensar, por exemplo. Não. Só que a gente coloca, existe maior dificuldade deles porque eles têm dificuldade da família conseguir, sem aquele agressor, se sustentar ou se conseguir se restabelecer, né? Então, isso a gente percebe essa maior dificuldade. Agora, essa questão que a senhora mencionou, que também é atribuição da vara, o encaminhamento de filhos, né, crianças com necessidades especiais em escolas.
Nesse caso, o que há geralmente é uma resistência da escola, uma incapacidade da escola de receber esse aluno com alguma necessidade. Quais são os casos mais frequentes Então, nós temos muitos pedidos, né, que são pedidos médicos, avaliações psicopedagógicas, algumas situações que necessitam de professor de apoio e algumas escolas entendem que não é necessário. Então, essa tem a discussão. Em escolas particulares, a gente tem bastante questões também, escolas públicas, então daí o pai e a mãe entram na justiça para garantir um direito desta criança e adolescente. De frequentar essa escola. De frequentar a escola e de que seja disponibilizado, se for necessário, um professor de apoio. Agora, não sei se a palavra é resistência, mas quando a escola, quando precisa dessa intervenção da vara, é porque a escola se sente incapacitada de receber ou porque falta vaga, doutora? Às vezes, não é nem a questão da vaga, falta o professor, falta a questão também de estar preparada para receber a criança ou adolescente que tem algum tipo de necessidade especial, que vai precisar de um apoio mais individualizado, um conteúdo diferenciado. Então, tudo isso a gente percebe que é necessário, né? Então, assim, é um trabalho que vai se fazendo. Uhum. E é um direito da família ter esse aluno. É um direito da família e da criança, porque tem na lei colocando, se for necessário, é obrigação da escola, inclusive sem pagamento desse professor. Então, é um direito estabelecido em lei. E às vezes as escolas não conseguem cumprir por falta de capacitação mesmo, né? Não é nem, às vezes até para verificar se é necessário ou não esse professor, porque eles têm que obedecer às normas que tem do Estado, né? Às vezes não está naquele determinada norma, eles entram com pedido judicial para ser avaliado se é caso ou não. Tá certo. Bom, recentemente foi aprovada uma lei federal, né, doutora, que autoriza a viagem de adolescentes a partir de 16 anos, aliás, uma autorização dos pais para que a criança ou adolescente possa viajar a partir dos 16 anos, não mais dos 12 anos de idade. Como a senhora avalia essa lei, a importância dela, se ela realmente é eficaz? Foi modificado, né, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelecia que com 12 anos a criança ou adolescente poderia viajar desacompanhado. Atualmente, com essa mudança, passou a ser 16 anos a possibilidade desse adolescente viajar desacompanhado, tanto nacionalmente, tá? Questões em avião, ônibus. Então, o que foi necessário é mudar essa perspectiva dos pais, né, que poderia, desde 12 anos, né, sem nenhuma intervenção judicial. E o que mudou, que eu acho muito importante, porque 12 anos, uma criança sozinha, sem autorização, teria que ter um pouco mais cuidado, até para o desenvolvimento emocional dela, né? Então, até a questão de evitar fugas de crianças, porque a gente tinha muita notícia, né, de criança poderia pegar um ônibus aqui e parar lá no Nordeste, sem qualquer intervenção, com 12 anos. E ainda é considerado uma criança, né? 13, 14 anos é muito novo ainda. Então, colocou com 16 anos para quê? Possibilitar que o pai e a mãe tenham conhecimento dessa viagem, se for necessário, com uma idade inferior. Resguardar as questões de segurança, as questões dos cuidados com essa criança ou com esse adolescente. Então, foi bem importante essa mudança da lei. E agora a questão é da adaptação, né? A adaptação. Acho que no começo vai ser um pouco mais complicado, né? Porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento, vão chegar na rodoviária querendo embarcar e provavelmente não vai ser permitido, né? E vai ser necessário procurar a vara da infância. Doutora, tem um programa municipal de acolhimento de famílias, né? Famílias acolhedoras, que foi implantado recentemente. Qual é a avaliação? Ele está funcionando aqui em Londrina? Está dando certo? Sim, eu acho que é um grande salto na infância e juventude de Londrina foi esse programa, né? Além de ser muito importante, a gente verifica os benefícios para a criança e adolescente que está em situação de risco em permanecer numa família acolhedora, que possa ter garantido a sua convivência familiar, tem atenção especial daquela família, o atendimento individualizado, um acompanhamento de perto na escola, em médico, no seu desenvolvimento emocional, e que já vinha numa situação de risco, né? Que já tinha todos os seus direitos violados quando foi encaminhada para essa família. E a gente percebeu até das famílias, né? Um engajamento, um entendimento que esse período
por pouco tempo, até que ela retorne para sua família natural, que todas aquelas situações que ensejaram o acolhimento não existam mais, que a família tenha se preparado, se restabelecido, ou seja encaminhada para a adoção, caso a família natural não tenha condições mais de receber essa criança. Então, está sendo muito gratificante verificar a evolução desse programa, mas é um programa que necessita crescer. São poucas famílias ainda acolhedoras, São muito poucas famílias que não são suficientes. A gente ainda continua com a maior parte de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, né? Que apesar de eles tentarem sempre dar o maior cuidado com a criança e com o adolescente, não é a mesma coisa de que ficar numa família, né? E a gente precisa tentar expandir, inclusive, para adolescente. A gente tem muita dificuldade de encontrar famílias que possam receber adolescentes por um determinado tempo, né? A maioria das famílias estão acolhendo aqui na cidade crianças, então? Crianças, bebês e poucos adolescentes. Adolescentes nós temos um caso apenas, por enquanto. E assim, a gente viu essa menina que está numa família acolhedora, a evolução dela. Então ela não ia na escola, ela não saía bastante, todas as questões de adolescente que a gente percebia, nossa, vai ser tão difícil. E a partir do momento que ela teve uma família cobrando, estando do lado dela, a menina retornou para a escola, ela tem horário para chegar em casa, ela participa de igreja, ela toca instrumento. Então a evolução dessa menina assim, é impressionante. Então assim, a gente percebe que não existe adolescente que nós podemos falar, é um caso perdido. Mas sim a dificuldade de não ter uma família que está do lado dele ensinando o que é certo, o que é errado, colocando os limites, colocando possibilidades de desenvolvimento. Tem um período máximo que essa família pode ficar acolher essa criança ou adolescente? A lei fala que um adolescente não poderia ficar mais que 1 ano e 8 meses, que criança e adolescente 1 ano e 8 meses acolhidos. Mas dependendo da situação, esse prazo pode ser estendido até ela ter 18 ou 21 anos. Agora, até pelo vínculo que se cria, a senhora está dizendo que a maioria dos casos aí são positivos, né? Tanto do lado da família quanto da criança e do adolescente que é acolhido. Mediante esse vínculo que se estabelece, como é que faz depois que termina esse prazo em que a família acolhe essa Então, eu acho que assim, criança? Eles sabem, a família que sabe, elas sabem que eles vão ser importantes para a criança num determinado período da vida. É trabalhar com isso, que naquele momento eles vão ser importantes para essa criança, para o adolescente. Então, até que ela seja encaminhada para adoção, que ela tenha uma nova família ou volte para a família natural. Em alguns casos, né, a família que adota acaba tendo contato com a família acolhedora, né? E essa relação ainda permanece, ou de amizade, ou de visitar. Então, assim, não perde esse contato, mas não é uma coisa que a gente pode impor de quem está recebendo essa criança. E a família acolhedora pode vir a ser a família que vai adotar essa criança ou adolescente? Não, essa é uma das condições para o projeto. Certo, não pode haver essa continuidade, né? Somente seria uma coisa se fosse um adolescente que não tivesse ninguém no perfil dele, mas esse não é o objetivo do programa. O objetivo do programa é, por determinado tempo, deixar uma criança, uma adolescente num seio familiar. Bom, tomara que mais famílias possam aderir a esse programa, né? A gente precisa divulgar, colocar para que as pessoas entendam que não é um bicho de 7 cabeças, que você está sendo importante num determinado tempo, que você vai ter um acompanhamento pela equipe especializada psicóloga, assistente social do município, que é especialista nessas questões, o auxílio da vara da infância para estar de preferência em atendimento médico, atendimento em escola, em projetos do município de contraturno. Então é bem importante que as famílias entendam que vão ter esse respaldo. E a família interessada pode procurar a vara diretamente? Não, ela deve procurar o Serviço de Acolhimento Familiar, que fica na Rio de Janeiro, junto com o CREAS 3. Certo. Vai lá e faz o cadastro e se mostra interessado. Isso, daí faz uma avaliação para verificar qual que é o real interesse da família. Então eles fazem uma avaliação daí. Tá certo. Doutora Camila, para a gente encerrar essa nossa entrevista, tem uma matéria uma lei, aliás, que foi até motivo de matéria da Folha de Londrina, uma lei aprovada no ano passado, que tira o poder familiar por crimes contra o cônjuge. Eu queria que a senhora explicasse essa lei, também nova, recentemente aprovada, e a eficácia dela. É que a lei de extinção do poder familiar foi colocado no Código Civil a mais uma possibilidade de extinção do poder familiar, que é quando comete um crime contra o cônjuge. Então, pode ser
um homicídio, uma violência grave, que permanecer o pai ou a mãe com convívio com essa criança é prejudicial ao seu desenvolvimento. Nós temos vários casos de feminicídio, por exemplo, que o pai acabou cometendo um homicídio contra a mãe, né? Que ele não teria condições de permanecer no convívio com os filhos, porque os filhos presenciaram o homicídio da mãe, já conviviam com essa violência, e os prejuízos emocionais delas manterem contato com esse pai seriam muito maior. Então, a lei, objetivando dar mais celeridade à destituição do poder familiar, colocou como uma das hipóteses de destituição esse cometimento do crime contra o cônjuge, até para que diminua esse tipo de crime, né? Uma forma também de coibir, né? Saber, olha, eu estou cometendo uma violência, além de eu responsabilizar criminalmente, pode ter influência até na minha relação com os meus filhos. E a destituição é mais grave do que, por exemplo, um caso de perda de guarda? Sim, a destituição, a pessoa deixa de ser pai e mãe da criança ou adolescente. Então, ele perde todos os direitos do poder familiar. A única coisa que não se extingue com a destituição é a obrigação alimentar, que permanece se for necessário e não for caso de encaminhamento para a adoção. Já houve casos aqui em Londrina? Já. Que precisou ser aplicada essa lei? Nós já aplicamos, acho que duas ou três sentenças de destituição do poder familiar nos últimos meses. Envolvendo homicídio? Feminicídio. Feminicídio, no Feminicídio. caso. Eu conversei com a doutora Camila Gutzlaff, a juíza que é responsável pela primeira vara da infância e juventude aqui de Londrina. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!